Boa noite a todos. Vamos para mais um debate com o grande professor Marcos Bernardini. Aí. Estou esperando o professor entrar, tá, pessoal? Por isso que eu estou quieto aqui. Deixa eu ver. Legal, já estamos com uma sala de aula cheia. Divertidíssimo. Todo mundo querendo distinguir a justiça do trabalho, né? Para variar. Marcos Bernardini não consegue participar. Peraí. Vou tentar de novo. Ué, faltava, né? Agora foi. Olá, Tudo bom, professor? tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo, e você? Bem, bem também. Bom Muito tempo, te hein? rever. Muito tempo, né? Por conta da pandemia e piorou, né? A gente já estava bastante tempo sem se ver, mas veio a pandemia e a gente não consegue ver mais ninguém, né? Cada vez É, pior. é Mas que desesperador. bom, tô muito feliz de estar aqui, de te rever, mesmo que seja online, né? É uma Ah, com forma de certeza, contato já. professor. Fiquei bem contente, viu, Marco? E que Obrigado mesmo por ter seja, chamado. imagina, é um prazer. E que seja o primeiro de vários debates. Com certeza, com Eu certeza. recordo das nossas conversas na sala dos professores e a gente concordava em vários assuntos, porém, no que tange à justiça do trabalho e ao direito do trabalho, a gente tem aí uma esgrima, né? Saudável. Sim, verdade. Eu acho que não teve nunca nenhum assunto da Justiça do Trabalho que a gente, né, convergiu. Acho que nunca aconteceu, né? Sempre quando, né, pinta alguma coisa ligada à Justiça do Trabalho, Direito do Trabalho, a gente sempre se estranha. Nunca as ideias batem, né? Realmente é bem Exato. interessante. Mas E é bacana. talvez numa próxima oportunidade a gente repita também aquele painel que foi muito legal, lembra? Com os professores da USP também, que Muito a gente acabou bacana. fazendo prós e contras ali. Sim, O veio auditório o gostou. Otávio, né? Veio o Otávio, veio um outro juiz, né? O pessoal da USP, eu lembro, foi muito legal, foi muito legal. Tem bastante coisa, né, para discutir na Justiça do Trabalho. Fico Exato. imaginando, às vezes eu vejo seus posts e tudo mais, eu tenho até vontade de falar, mas não, eu não vou criar caso, Fala. vou deixar, não, assim, não, mas tem realmente, né, uma discordância grande, né, entre o ponto de vista que eu tenho em relação ao seu. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Legal. Democracia é isso, é essa a ideia mesmo. Exato. E também, né, na toada aí dos vídeos, acho que das lives, que estão rolando todas as quartas-feiras às 8 da noite, é sempre expor uma posição diferente, né? Na quarta-feira que vem, quem está assistindo já, se quiser anotar, claro, vou divulgar, mas vai ser o professor do Damásio, Rodrigo Pardal, e a gente vai falar sobre a questão do TSE e da tentativa aí de declarar a inelegibilidade do Bolsonaro. É, só canelada aqui, Só só tema coisa polêmico. tranquila, né? Só coisa tranquila. Você procura também, né? Eu procuro, é gostoso, é o esporte. Verdade, verdade, E, bacana. professor, acho que eu vou começar então com uma provocação. Ao invés da outra vez com o Omar, eu comecei fazendo uma série, aí eu dei uma pequena rajada aí de provocações, mas agora eu vou começar com uma grande provocação. E se você se sentir à vontade e quiser fazer uma defesa, eu vou falar o que eu considero da justiça do trabalho, tá?
Beleza. Eu entendo que a Justiça do Trabalho e a legislação trabalhista no Brasil hoje são os maiores responsáveis e geradores de desemprego. Acho que a provocação começa por aí. E eu posso explicar, talvez tentando entrar um pouquinho na máquina, né? Depois a gente pode entrar em temas mais jurídicos e filosóficos, mas me incomoda muito uma máquina que custa 22 bilhões de reais por ano, né? Ela tem lá, dentro do seu escopo, ela traz junto com o seu nascimento uma série de elementos aí que vão necessariamente trabalhar com a ideia de uma nova principiologia, que é a principiologia do direito do trabalho. E aí, acho que o legal da nossa interação aqui vai ser o seguinte: por que eu proponho extinção? Porque se eu entendo que ela pode ser absorvida no âmbito da justiça comum, seja federal para algumas matérias, pode até dividir em estadual em outras, não sei, tanto faz, não me importa. Mas a ideia da absorção é acabar com o núcleo, né, de pessoas que dependem daquilo para sobreviver. Por que eu digo isso? Eu não estou falando que os juízes e todos serão demitidos amanhã, mas numa ideia de absorção. Porque sempre que eu vejo uma corporação gigantesca aí, como a Justiça do Trabalho, eu vejo pessoas que defendem o seu ganha-pão e que misturam isso com principiologia. E daí vira uma disputa até de questões morais, sabe? Nós defendemos os interesses do trabalhador. Quem é contra, então é contra o trabalhador. E não sei, queria te provocar nesse sentido, saber como que você reagiria a isso, se você entende dessa forma, se você acha que dá para ser absorvido em parte pela Justiça Federal, se a gente pode trabalhar com essa hipótese, pelo menos. Se você cede um pouquinho para mim. Então, sabe o que acontece, Marco? Primeiro, assim, se fala muito a respeito do custo da Justiça do Trabalho, dizendo que ela é inflada, isso e aquilo, né? Tem muita discussão, mas quando você vai estudar, você vai ver efetivamente esses dados, vai buscar informação, você percebe que isso não é verdade, né? Então, quando teve, né, aquela discussão da reforma trabalhista, fala, não, vamos extinguir a Justiça do Trabalho, porque só existe Justiça do Trabalho no Brasil, né? Que mentira, sabe? Então, assim, vem muita informação falsa, né? Então, falar que só existe Justiça do Trabalho no Brasil é mentira, imagina. Tem países que no século XIX já tinha Justiça do Trabalho, França, Alemanha, Nova Zelândia, e até nos Estados Unidos eu não tenho uma justiça específica, né, da Justiça do Trabalho, mas eu tenho um percentual bastante, né, bastante significativo de questões trabalhistas nos Estados Unidos. Inclusive lá, a grande maioria das ações são ações coletivas e milionárias, né? Ou seja, é muito mais do que aqui. E 17% das ações que são julgadas na Suprema Corte dos Estados Unidos são de questões trabalhistas. Ou seja, então é mentira falar que nos Estados Unidos não se tem litígio trabalhista, na Europa não se tem litígio trabalhista. Isso é mentira, né? Isso é mentira. Agora, a justiça, né, não como o poder, mas sim a justiça, ela é uma forma de prestação de serviço, né? Então, no Estado democrático, a justiça é uma forma de prestação de serviço, é monopólio estatal. E nós sabemos que quanto mais especializado o serviço, melhor é esse serviço prestado, né? Então, se eu estou com um problema no coração, eu não quero ir num clínico, eu vou num cardiologista, né? Então, sei lá, se eu estou com um problema nos ossos, eu vou no ortopedista. Então, assim, a prestação de serviço, quanto mais especializada, ela melhor atende o cidadão, atende aquele que recebe o serviço. Então, eu pegar, né, os juízes e levá-los à justiça estadual, né, fazer uma forma de absorção à justiça federal, na verdade, eu vou estar desprestigiando esses juízes que estudaram de forma específica para prestar um serviço de qualidade e muito bem prestado, colocando em xeque a própria qualidade da prestação de serviço. E a gente sabe que, assim,
juiz erra, tem muitas coisas, muitas informações, por isso que tem muito recurso. Imagina com juízes que né, não têm a menor afinidade com esse tipo de matéria, não têm a menor afinidade com esse tipo de área, ou seja, é um retrocesso. Então, eu permitir que o juiz, ou seja, a justiça do trabalho, ela seja absorvida pela justiça comum ou pela justiça federal, a bem na verdade eu estou fazendo um retrocesso, ou seja, mas é o que tem acontecido, né? Desde a reforma trabalhista, e a primeira coisa que você pontuou, eu achei interessante, porque ela não se sustenta. Quando teve a reforma trabalhista, a Sobre a questão do reforma, desemprego, né? Os maiores exatamente, responsáveis pelo desemprego são não a é, Justiça do Trabalho exa, e a legislação. exatamente. Então, assim, não é. Quando veio a reforma trabalhista, ela veio exatamente com esse slogan, né? Não, precisa da reforma trabalhista porque vai aumentar o emprego. Não, sabe, não é verdade. Nós tivemos aí, né, 2017, 18, 19, 20, 21, e o emprego só aumenta. Ok, no ano passado nós tivemos a pandemia, mas já vinha aumentando, ou seja, a reforma trabalhista não serviu a isso. E é bem na verdade, historicamente, nós percebemos, é claro isso, né? Retirar direito do trabalhador não gera emprego. Pelo contrário, você vai gerar miséria, você vai gerar precarização. E é isso que a gente vê. Ou seja, nos países desenvolvidos não se tira direitos sociais, se dá direitos sociais. É um retrocesso eu achar que, ainda que com o capitalismo, e óbvio que a gente tem que ser capitalista, mas achar que eu tirar dinheiro e direito do outro vai me beneficiar de alguma forma. Não é assim que Mas funciona. agora que você está trazendo a discussão para esse polo, aí eu vou te perguntar, do fundo do meu coração, como eu já perguntei da outra vez que a gente estava na sala dos professores, você se considera um advogado de direita ou um ser humano? Vamos falar sério, vamos esquecer a advocacia. Uma pessoa de direita ou de esquerda? Nenhum dos dois. Eu É acho ruim, centrão. inclusive. Você está no centro. Eu estava brincando na rádio, porque tem o Joaquim Grava, que é de direita, extrema direita, tem o Ariel, que é das artes, ele é diretor do SBT, e ele é de esquerda, e eu brinquei, eu falei assim, não, eu estou no centrão, né? Porque eu acho, inclusive, ruim essa dicotomia entre, olha, ou você é de direita ou você é de Mas esquerda, sabe, né? você Eu acho sabe que você que eu não acho muito precisa boa? estar nisso. Eu acho assim, tem muita coisa bacana na direita, né? Então, a liberdade econômica, eu acho que isso é legal, eu acho que tem que realmente ter liberdade. Eu acho que, por exemplo, tem alguns entraves da legislação trabalhista que não são entraves bons, né? Que poderia melhorar e que não foram, inclusive, mexidos, que poderiam, né, ter sido resolvidos. Agora, do outro lado, eu também não posso, que nem né, o Bolsonaro falou, eu não vou taxar grandes fortunas, né, porque é ruim ser rico. Não tem nada a ver, isso, sabe? Então, assim, fala sem conhecimento nenhum. Então, eu taxar grandes fortunas, na verdade, eu estou trazendo um pouco de equilíbrio, né? Então, não é porque eu taxo mais que eu estou... Quem tem mais, paga mais. É básico, Ah, né? não, não, Então, mas eu tenho aversão a isso. É que eu não tinha nem eu nem pensei que a gente podia falar sobre isso. Mas eu tenho paura, eu tenho horror à tributação e eu acho que ela, inclusive, é desproporcional, né? Aí é um outro debate até, que sim, sim, é o debate da alíquota única, que sim. o ideal deveria ser uma alíquota única para todos, porque a própria concepção de um percentual já tem na sua gênese, na sua natureza, a ideia de proporção. Quando você aumenta o percentual para os mais ricos, ou você gera um imposto que, inclusive, ninguém sabe ainda definir o fato gerador, para pessoas mais ricas, isso me causa muito medo, assim. E a justificativa é sempre essa que o pessoal coloca, né? Que é a justificativa da justiça do trabalho, em grande medida. Ah, nós promovemos justiça social. Ora, eu não quero justiça social. Eu não quero uma justiça do trabalhador. Eu não quero uma justiça parcial. E você pode falar Não, para mas mim que, não teoricamente, a tem justiça não é parcialidade. parcial, mas Não, eu acho que não. todo mundo que está falando aqui, que está vendo a nossa live, sabe, ou pelo menos já presenciou uma audiência trabalhista, e é muito comum, Marcos, a gente ver o empresário sendo vilanizado,
essa premissa que é... Aí é isso que é interessante, né? A gente conseguir mapear Então, para furar a bolha. A premissa marxista de você entrar numa audiência, ver o empresário sendo tido como o elo forte aí da corrente e o juiz, em grande medida, hostilizando o empresário, o empregador, com o intuito sempre de fazer um acordo. Poxa, a gente trabalha aqui com direito trabalhista para a empresa, né, no escritório. E é muito comum isso. É uma praxe, né? Que nem antigamente era uma praxe a pessoa entrar com a reclamação e pelo princípio da hipossuficiência e da gratuidade, a pessoa não gastava absolutamente nada com custas judiciais. Quer dizer, hoje a reforma trabalhista melhorou um pouco, ou até, como você disse, equilibrou um pouquinho, porque eu não. acho isso muito absurdo. Marco, traz um desequilíbrio. A reforma trabalhista ela trouxe alguns desequilíbrios que assim, grotesco, né? É algo, inclusive, que você não tem na justiça civil, você não tem na justiça comum. Né? Então, por exemplo, foi lá colocado, né, um valor, né, um valor com base na Previdência para se conceder ou não a justiça gratuita. Você não tem isso no civil. Então, quanto que é para se conceder a justiça gratuita no cível? Eu não tenho esse valor. Não é? Então, eu tenho pessoas que ganham 5 mil reais e que eu consigo justiça gratuita no cível, porque ela paga pensão de 1.000 e pouco, paga aluguel de não sei quanto, e não consegue. Então, eu consigo comprovar ali que ela tem despesa e que realmente não daria. Não é? Agora, você tem pessoas que eventualmente ganham 3 mil, 3,5, coisas do tipo, que poderiam pagar porque não tem aquele tipo de despesa. Ou seja, não é o valor, tem que se analisar o contexto. Né? E a Justiça do Trabalho veio com a reforma e colocou lá, não, até tanto tem que ter, e é 2.000 e pouco, que é ridículo também, né? Porque, ou seja, a justiça gratuita, ela não é para o miserável, é para aquele que, então, eu não tenho que ser miserável, né? Eu não tenho que estar passando fome para ter, então, Mas esse é o acesso ao ponto. poder judiciário. Isso é ridículo. Exato, Bernardini, mas como eu me considero um liberal, e já está claro, já está nítido, não existe para mim no vocabulário, no dicionário, a palavra gratuito não é de graça. Nós arcamos com isso. A Justiça do Trabalho Sim. custa por ano para cada um de nós, para cada brasileiro, R$ 99. Sim. R$ 99. Agora, olha só, Esse dado está na justiça eu em tinha, números. exatamente, eu tinha certeza absoluta que você ia vir com Pô, números, não né? chega a E ser o aí, Netflix, mas eu acho um não, absurdo. Tem gente que mas paga, olha só, custeia só a Justiça do Trabalho. Não estou nem a falando da Justiça Justiça do Federal, Trabalho, STF, mas não estou nem ela falando do resto. corresponde, sim, mas ela corresponde a 10%, né, do valor do custo. Não é? Porque assim, o Poder Judiciário ele gasta 1,3 do PIB. Né? Então, 1,3 do PIB é Poder Judiciário. Desse valor, 10% é da Justiça do Trabalho. É muito pouco. No ano passado, eu levantei, né, o informe do CNJ, e ele colocou que houve um custo de 2 bilhões e 800. 2 bilhões e 800. No mesmo ano, a Justiça do Trabalho arrecadou em imposto de renda, custas, emolumentos e INSS 3 bilhões e 600. Ela se pagou e deu lucro para o Estado, para o governo. Ou seja, então isso não se justifica. Né? Então ela se paga e ainda Não, arrecada. não, Ou não, seja, ela não. não tem um Eu vi. custo. Eles quebram esse dado depois, na verdade, né? E na verdade não é que ela se paga, é que ela tem um custo, né, de 22. Aí o que ela consegue, aspas, se pagar, e que para mim é um incentivo temerário, que eu até falei para o Omar na última live, é o incentivo do juiz, né, a custas e emolumentos, salvo engano, 500 milhões, eu até anotei aqui. Sim, Custas sim. e emolumentos, 375 milhões. 7,8 bilhões relacionados à Previdência Social. 450 milhões de imposto de renda e 5 milhões de multas. Dá 3,6 bilhões. Sim. Mas isso E me ela dá um pouco de gastou medo, porque 2 bilhões e pouco. tem um caráter Menos. arrecadatório também. É como se você tivesse Para o dando governo. poder para o juiz multar. Mas são aquelas multas, não é de órgão de fiscalização, né? É multa processual, né? Mas Não, são... isso não são multas, Marco. É imposto mesmo. É imposto. Né? Não é Não, multa. sim, sim, Não é sim. multa, é Mas imposto. eu tô dizendo o seguinte, eu acho um incentivo ruim para você dar para a entidade que está julgando, né, essa prerrogativa de
justificar o seu orçamento com base nesses números, entendeu? Mas se não paga, é Existe um conflito sonegação. de interesse aí. Oi? Não, mas se você não paga, é sonegação. Então, tem que pagar. Né? Se o Mas juiz o que é ali, ele engraçado é vendo a que hipótese de tem muita sonegar, coisa interpretativa, né? Porque o Estado, vamos lá, visão liberal aqui, minha visão. O Estado não deveria entrar no meio da relação entre empregado e empregador. Então, visão do pessoal liberal é muito simples. É até simples demais para explicar na sala de aula e isso buga os alunos, buga o pessoal. Por que o salário mínimo gera desemprego? Porque se você tem pessoas menos qualificadas, seja primeiro emprego, seja pessoas que estão com alguma necessidade premente e querem trabalhar, você inviabiliza que elas sejam contratadas por aquelas outras pessoas que querem dispor de menos recursos do que o salário mínimo para poder contratá-las. E daí você já Marco, tem, veja, você já tem um gap. Porque o que contratar existe? alguém com um valor menor de um salário mínimo não dá. Ou seja, é Dá, voltar. dá. Não. O que tem de É voltar mercado à informal, escravidão. tem vários Não. estudos, inclusive tem vários estudos interessantes, que principalmente em época de crise econômica, né, na Constituição a gente tem lá os artigos que dão presentes e privilégios e benefícios para todo mundo, né? Artigo 6º e 7º da Ah, Constituição, tá. que é a Ok. carta do Papai Noel. Meu E Deus. os artigos 6º e 7º da Constituição, na minha opinião, não deveriam estar lá em primeiro lugar. Deveria estar, que nem o Isgandra Martins fala, na legislação, no âmbito da legislação federal, porque daí eles podem ser alterados constantemente, né? De jeito Acompanhar a nenhum. É dinâmica direito social. fundamental. Oi? É direito fundamental, jamais. Tem que estar na Constituição mesmo. É Direito, direito não, básico. direito social. Direito social e Fundamental. é presente com a mão dos outros ainda, é É direito presente com a mão do empresário. Não, é direito Mas tudo bem. fundamental. Aí, mas só para concluir, daí você me fala a sua opinião em cima disso. Aí você tem esses benefícios, esses privilégios, né, que o Estado impõe e que geram um custo ao empregador. Em muitos casos, aí, um custo de 100% do valor da folha, o que é muito oneroso. O que os empregados enxergam como direitos, na verdade, é dinheiro que está indo para a mão do Estado e deixando de ir para o bolso deles. É simples assim a dinâmica. E quando o Estado entra no meio dessa relação, ele se justifica como a entidade que vai equilibrar a relação. Porque se dependesse dos empresários, a ganância, né, sufocaria e mataria os empregados numa jornada exaustiva e em condições subhumanas de emprego. Essa visão aí, Marcos, por isso que eu falo de direita e esquerda o tempo todo, essa visão é eminentemente marxista. É de Marco, conflito não. de classes. Não. É grupos sociais em conflito constante. Então, E um mas grupo veja, aniquilando o outro quando ele pode. E a gente sabe que não é assim. A é relação assim. de emprego não é É assim. assim. É assim. É assim. Então, tanto que no início você me perguntou, você se considera de direita ou de esquerda? Ou seja, existe isso, né? O de um lado e do outro, existe, né? Existe, mesmo que a gente não queira, existe. O empregado, ele sempre vai estar do lado dele, o empregador sempre vai estar do lado dele, óbvio, né? Óbvio. E se você tem poder, né? Seja poder diretivo, poder de gestão, qualquer tipo de poder, a ponto de intervir no direito do outro, isso tem que ser de alguma forma coibido. E veja, nós tivemos isso na história, então não é uma teoria, não é teorizar, né? Não estou teorizando. Nós tivemos isso na história. Quando, né, nós tivemos na Europa a pouca ou quase nenhuma intervenção do Estado nas relações de trabalho, o que nós tivemos? A exploração, pura e simples exploração. Mas a exploração aviltante, não é só explorar. Né? Porque, veja, o trabalhador, ele está ali para trabalhar, e ele quer trabalhar e receber o dele, ponto. É bastante simples a relação. Isso realmente é simples. Agora, existe uma grande tendência de, eu tendo poder, eu tendo gestão, eu tendo a possibilidade de ganhar mais, eu me utilizar disso em detrimento do outro, se for o caso. E está tudo bem para aquela pessoa. E isso não pode estar tudo bem. Né? Não pode estar tudo bem, por exemplo, com a reforma trabalhista, você pegar e permitir que uma mulher grávida trabalhe em ambiente insalubre. Não, isso não está certo. Né? Eu volto lá à França, século
século XVIII, início do século XIX. Ou seja, olha o retrocesso, olha o retrocesso. Crianças trabalhando, olha o retrocesso. Pessoas trabalhando sem adicional noturno, olha o retrocesso. Trabalhando de sábado e de domingo. De sábado, ok, mas de domingo e achar que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Né? Nós vivemos numa sociedade em que o domingo ele é tido como um dia de descanso. Então, você trabalhar nesse dia é muito diferente de eu não trabalhar na segunda-feira. Né? Então, é a mesma coisa, vai ter a folga na segunda-feira e não vai ter no domingo. É a mesma coisa? É óbvio que não é a mesma coisa. Né? Então, essas coisas, elas precisam, com certeza, serem sopesadas, porque eu só estou retroagindo nos direitos. E isso não é bom, inclusive, para o empresário. Né? Eu também advogo bastante para os empregadores, e ainda assim, eu falo, olha, quando você tira, né, direito do seu funcionário, isso não te beneficia. Ele, inclusive, trabalha mal, às vezes trabalha chateado, ele não tá afim. Empresas, já tem estudos sobre isso, empresas que tratam bem os seus funcionários, elas recebem de volta em produtividade. É essa a ideia. Retirar direitos não gera emprego, retirar direitos não faz crescimento, não gera liberdade. E a liberdade, ela é ótima, né? Então a liberdade econômica, é excelente a liberdade, mas para se exercitar a liberdade, eu preciso ter equivalência de armas, e não há, absolutamente não há equivalência de armas entre patrão e empregado. Não existe isso, não existe, não existe. Né? Então, Eu acho que esse não tem a menor é o condição. ponto nevrálgico, é o ponto nevrálgico da nossa conversa, porque entendendo que a liberdade e a autonomia privada devem prevalecer, eu vejo o pessoal aqui, os seus alunos, mandando as mensagens aqui na live, e eu queria convidar o pessoal a uma reflexão. Né? A gente percebe, Bernardini, quando a gente enxerga o mercado de trabalho e vê a dinâmica da natureza. É engraçado isso, mas a gente está falando muito sobre natureza humana aqui, né? A gente somos professores de direito, mas a gente trabalha muito com o tema de viés Lida com o filosófico, ser humano. econômico. Esse tema aí ele vai para várias matizes, né? Econômica, filosófica. E o meu ponto aqui é o seguinte: todas as nossas falas elas estão evadas de uma série de premissas, né? Eu estou tentando enxergar e dissecar algumas premissas que você coloca aqui para nós. Por quê? Porque eu entendo que o aluno, Bernardini, e esse é um ponto até mais amplo. O aluno ele fica ouvindo durante toda a graduação em Direito sobre direitos, prerrogativas que nós temos, privilégios, só que ele não consegue enxergar de uma maneira econômica a lógica das relações de trabalho. Isso me incomoda um pouco, sabe? Quando a gente fala de uma negociação entre partes e o aluno parte da premissa já que, por se tratar de um contrato de trabalho, o empregado é o elo fraco da corrente, ou é a pessoa que não tem condições. Porque daí você está presumindo que ele não tem condições de manifestar a sua vontade. E eu vejo que aí com liberdade esse é um ponto ele não tem. Porque mas o outro tem o capital. É essa a Esse é questão. o ponto. O outro tem o dinheiro. Essa premissa é perniciosa. Não, mas é verdade. Ela pode ser perniciosa, mas ela não é mas ela não é uma falácia. Eu gosto. Não é, não. Ela pode ser perniciosa. Eu acho isso horrível, né? Então, realmente, ela é perversa, ela é perniciosa, mas ela não é uma. Empresários que geram riqueza gostam de maltratar os empregados. Não é porque gosta. A gosta. reunião do conselho de administração da empresa são todas figuras assim, quase demoníacas, discutindo sobre como eles vão piorar a qualidade de vida do trabalhador. Não é assim. Primeiro que, como você disse, é a natureza humana. A natureza humana, naturalmente, a partir do momento em que alguém pode ter lucro, pode ter crédito, seja em detrimento de outra pessoa ou não, ele vai fazer. Ponto. Então, essa premissa é falsa. Não é também. Né? Isso não é. Digo que Se eu do puder ponto de vista econômico, ela é completamente falsa. De jeito nenhum. Por exemplo, crise econômica, tá? Eu vou dar uma mergulhada aí nessa linha que você colocou. Crise econômica.
você tem a redutibilidade salarial prevista na Constituição, certo? Você só consegue reduzir com o sindicato anuindo, perfeito? O empregado não pode anuir por conta própria. Por Por que quê? isso? Porque ele precisa do sindicato anuindo em nome dele. Por que eu Já é uma preciso do distorção sindicato? isso, já é Não, não. bizarro. Por Olha quê? só que Porque interessante, eu te digo Marco. o seguinte, História. É história. você vai na prateleira de um mercado, certo? Você vai comprar um produto. O produto não está sendo vendido. O que naturalmente acontece com o preço daquele produto para ele sair da prateleira? É reduzido o preço daquele produto para acompanhar a falta de demanda, para você trabalhar a questão da demanda e da oferta. Com o serviço, né, dos seus empregados e com a questão da mão de obra, você não consegue ter essa lógica por conta de princípios como esse na Constituição Federal. Isso é absurdo. Marco, mas levar isso em consideração, eu gero miséria. Porque Imagina, você acompanha as crises econômicas que assolam o país a uma cada coisa 10 é eu anos tem um ciclo de pegar, crise. não, de jeito nenhum. Uma coisa é eu pegar um produto na prateleira, outra coisa é eu pegar e falar assim, olha, se você fizer por um salário mínimo, beleza, mas olha, eu tenho aquele outro lá que faz por metade do salário mínimo, eu vou contratar aquele lá. Eu estou fomentando a miséria. E a miséria só gera mais miséria, não vai ser bom para ninguém, não gira economia, né? Então, assim, a economia tem que estar boa. Para ter uma economia boa, eu preciso pagar bem o meu funcionário. Mas para então ele, inclusive, girar a agora eu economia. achei a solução para os problemas do Brasil, então. Veja se você concorda comigo. É mais uma provocação, claro, porque eu discordo completamente. Então vamos aumentar o salário mínimo para 10 mil reais. Não dá para pagar, não dá para também ser 8,80. Deveria ser isso, mas não é possível. Não é possível, óbvio. Mas que as não é pessoas possível. queriam, ó, por essa lógica, e que acho que o pessoal mais aqui, Agora, mais uma coisa que polêmico você aqui da falou, live, a questão da da live, liberdade é todo mundo, interessantíssima. por essa Veja, lógica, o que acontece? Mais pessoas ganham mais dinheiro entra na economia, no ciclo produtivo, prosperidade. para Pronto, a todo gente resolveu o mundo. problema do Brasil com uma canetada. Para todo mundo, né? Para todo mundo, Mas não é todo assim mundo que tem que funciona. ganhar. É sim, é desse jeito que funciona. Todo mundo tem que ganhar, né? Todo mundo tem que ganhar. Agora, ganhar pelo trabalho, ganhar pela economia, pela liberdade e não pela exploração. É essa a ideia. E a Agora, eu exploração do pegar, empresário pelo Estado, dessa mas daí, forma, entrando no meio da relação com o empregado? olha, o empresário, ele é explorado, o empresário, ele é maltratado pelo governo, o empresário, ele é achacado, ele é roubado, tudo que é lado. O que o funcionário tem que ver com isso? Nada. Não é ele que está roubando. Ele está dando a mão de obra dele. É bastante simples. O empresário é roubado? É. Pegam um imposto? Pegam. Tem uma taxa absurda? Tem. Diminuiu, agora por conta da pandemia, diminuiu o salário de funcionário, mas não diminuiu o imposto. Estadual, nenhum imposto diminuiu. Não fizeram nada. Mas diminuiu o salário do funcionário. Natureza Salário não, né? A alimentar. jornada. Foi flexibilizada a jornada, né? E diminuiu o salário. E diminuiu o salário, Mas consequentemente. graças a Deus, Não, mas se não você como poderia, ao empresário não invés, tem instrumento veja, para isso, um Bernardini, é é que não chegar para imposto, você e o falar. outro Você é chega para salário. Eu você tem diminuo o advogado salário e não diminuo o imposto. mas você tem advogado no seu escritório de um advogado prestigiado da área trabalhista, uma pessoa que trabalha aí há anos no ambiente paulista. Crise. Aí você olha para o pessoal que está ali no seu time, você vira para eles e fala: pessoal, é o seguinte, eu consigo manter vocês, mas eu vou ter que reduzir o salário, senão eu vou ter que demitir. E daí o pessoal vira e fala: pelo princípio da irredutibilidade salarial, demita-me. Você E é o percebe que como é tem. uma lógica É artificial ruim. para uma Agora, relação veja, humana? o que o Estado, numa situação dessa, deveria fazer? Vou tirar o imposto para você manter seus funcionários. O Estado não fez isso. Não tirou, não diminuiu, não fez nada. Estadual, nada. Não fez absolutamente nada. Então, manteve tudo do jeito que estava, não teve nenhum tipo de benefício, mas o funcionário, ou seja, crédito alimentar, aí você pode relativizar. Isso está errado, né? Isso está errado. E você achar, né, realmente que existe alguma paridade, alguma paridade entre empregado e empregador, isso é ilógico. Isso é ilógico, isso é irreal. É Alice no País das Maravilhas. Isso não funciona. Né? Isso não funciona. Não há paridade. Né? E veja, não é porque o empresário ele fica tramando, ele fomenta. Não é isso. É natural da relação. Não é? Porque ele tem o capital, ele tem o dinheiro. Quem tem o dinheiro manda. É história. Na história é assim, quem tem o dinheiro, quem tem o poder, manda naquele que não tem. Se eu dependo dele, veja, imagina uma relação, né?
uma relação mais antiga, um casal. Né? Antigamente as mulheres não trabalhavam, ficavam em casa. Minha mãe é um exemplo disso. Né? Minha mãe, dona de casa, ficava em casa, tal. Meu pai trabalhava. Quem tinha o capital dentro de casa? Era o meu pai. A minha mãe era submissa a ele. Se ela precisasse comprar qualquer coisa, ela ia pedir para ele, senão ia dar problema. Você entendeu? Então, quem tem o dinheiro tem o poder. É básico. Né? Então, quando que hoje, eu necessitando do salário, e óbvio que a gente necessita para absolutamente tudo, para viver, né? Eu posso discutir com o meu empregador, eu não posso fazer isso. Eu vou abaixar minha cabeça e ficar quieto, vou procurar um outro emprego, a minha liberdade está aí. Agora, dizer que eu posso discutir com o patrão, que eu posso discutir com o empresário, e falar assim, olha, não, você está errado, vamos fazer desse jeito. Eu acho que Não, não na só... hora está na rua. Mas eu acho que não só você pode, Bernardini, Não como pode, você Marcos. deve. Não As pode. pessoas elas têm uma ideia que eu acho falsa. Você Eu já acho, viu isso aliás, acontecer mesmo? eu fico bem triste quando eu entrava na sala de aula, por exemplo, e eu perguntava para os alunos, eu falava, pessoal, porque eu sei que o discurso de esquerda está introjetado na sala de aula. Não, Aí, não, não. essa é a minha Não, crítica Marco, maior, tá? ó, é Não, importante eu vou isso. falar que é Assim, verdade por causa de dois não é. pontos só. Não, Eu não são só dois sou, pontos. eu não Só sou dois pontos. esquerdista. Ausência. É, Não estou falando que você é esquerdista. Eu não, estou falando assim, mas veja, na sala de não aula, tem relação os esquerda alunos com os direitos. tem. Não tem, E não eu vou tem. provar, Sabe por que eu não vou tem? provar, Porque eu é vou uma provar. questão histórica apenas. Né? Não, Então, assim, mas toda a minha é isso que eu estou base falando para você. Isso é, é é ter, marxismo histórico que você está falando para mim. mas a Você história não você aconteceu. citou a Revolução Industrial, você Não fala toda hora aconteceu. do empresário Revolução como Industrial, uma pessoa que Revolução não é Francesa, geradora de retirada de riqueza. direitos. Ou seja, é A liberdade história. está sempre sendo relativizada no discurso. Qual que é o meu ponto aqui? Na sala de aula, os alunos, por exemplo, a maioria que está fazendo comentário aqui, eu não me identifico como de esquerda, eu não sou de esquerda. Só que nunca leu e nunca se prestou ao serviço de ler um autor de direita. Hayek, Mises, Friedman, Thomas Sowell, nenhum deles passou perto da leitura em sala de aula dos nossos alunos. Todavia, eles leram toda a nossa doutrina, que majoritariamente é enviesada para o campo da esquerda. De José Afonso da Silva ao filho dele, Virgílio Afonso da Silva, e aí vai. Né? E daí você tem mais o ambiente legislativo e legal e judiciário, que é predominantemente dominado por uma lógica esquerdista. A Justiça do Trabalho se pauta por uma lógica de disputa de classe. E é isso que me deixa frustrado. Eu entrei na sala de aula Não uma é vez, disputa. Bernardini, e eu perguntei para os alunos, vocês acham que deveria ser direito do empregado à estabilidade? Sabe o que me responderam? Eu perguntava assim, numa boa. Claro, professor, estabilidade deveria ser um direito de todos os empregados. Cara, literalmente, eu não sei onde essa galera vive ou onde essa galera trabalha. Não tinha só estudante lá que nunca trabalhou na vida. Tinha uma galera mais velha, 30, 40, 50 anos nas costas, falando que a estabilidade deveria ser um direito. E foi durante um tempo no Brasil. Né? Depois de 10 anos de empresa, você tinha. Lembra disso, não? Lembra. Um absurdo. Ou então, seja, quando chegava com 9 anos e 11 meses, o que o empregador fazia com o empregado? Demitia, para não pegar a estabilidade. Sim, não adianta, sim. não tem como você entrar na liberdade entre duas pessoas de poderem contratualizar como elas quiserem. Eles eram Não obrigados dá, a cortar um mas cara veja, de 10 anos mas por causa da que estabilidade. antes disso, não existe liberdade para contratar se eu não tenho capital. É básico, entendeu? Eu paro ali o negócio. Eu tenho banco, vou no banco, eu sou empresário, sou dono de uma empresa. Vou no banco, quero fazer um empréstimo. Ó, a taxa de juros é tanto. Ah, beleza. Me dá o contrato, vou assinar. Já é a taxa de juros, já é absurda, normalmente você não tem muita negociação. Mas beleza, deu. Aí eu leio ali um monte de absurdo que é. Então, vamos negociar essas cláusulas aqui? Então, olha, ou você assina, ou você vai embora. Tchau. Não é assim que funciona. Graças a Deus, e que bom que é. Meu Deus, Marco, Nossa Senhora, gente, não. Ué. Ou seja, mas você tem poder de negociação? Você tem liberdade de negociação com alguém que tem o capital? Eu tenho liberdade de negociação quando o meu serviço é necessário para alguém. E se eu não puder negociar o meu serviço com alguém... De jeito nenhum. Quem tem o capital... É que nem você virar e falar, a empresa ela pode contratar quem ela quiser. Aí o Estado começa a colocar cota no meio do negócio. Equilíbrio você vai falar para mim que você é social. favorável à cota também, para cargos de direção entre homem e mulher. Claro. Você tem Deus isso na me eleição. livre.
E a Você tem sua liberdade da eleição. empresa de contratualizar com quem ela quiser. Se a Não, mulher não mas está feliz porque só tem homem diretor lá, ela cai fora e vai para outra empresa onde ela pode ascender. E vice-versa. olha só Essa o é a lógica do absurdo que você livre está mercado. falando. Você acaba segmentando, você acaba Não, eu não estou gerando segmentando. Eu estou dando desigualdade. exemplos de Então, você vai ter a intervenção empresa só da estatal. mulher e a empresa só do homem. É a mesma coisa. Olha, ou você é de direita ou você é de esquerda. Não, não, Não. não. Não, meu ponto é outro. Eu estou falando o seguinte: você tem uma empresa, você tem vários diretores homens, certo? As mulheres não estão felizes. Se você não tem um RH bom, se você não tem um pessoal bom que vai fazer lá a ascensão, a análise de rendimento, de metas, etc., o que vai acontecer naturalmente? As pessoas boas, as mulheres boas do seu time vão sair para outra empresa, né? Se E você ok. coloca uma cota, se você coloca numa lei uma cota que vai dividir, falar, ó, você tem que ter 50% de diretores Veja, homens e mas eu 50% de posso diretoras tirar, eu mulheres, posso é um tirar absurdo. aquela mulher. Se ela não está trabalhando corretamente, eu posso tirar ela e colocar outra mulher. Não necessariamente aquela, pode ser outra mulher. Mas Agora, então você concorda comigo que eu gerar é. equilíbrio não tem problema nenhum. A mesma coisa, é um homem como uma mulher, ou seja, não teria que ter problema. Agora, existe realmente a questão das pessoas pretas, as pessoas segmentadas, né? É a Existe favor de ali uma cota racial dentro das empresas também? de todas. Se tiver cota, tem Deus que me ter livre, cota. não. Aí Entendeu? vai virar Você, uma loucura. não vira uma loucura. Na verdade, você gera equilíbrio. E isso, veja, não tem relação com esquerda. Não tem relação com esquerda. É bobeira achar isso. Nossa, isso é pura esquerda, isso é identidade de grupo. Não, isso é história. Isso Isso é é. história. Isso é história. Então, nós temos no Brasil 400 anos de escravidão. História. Não, né? Temos 400 anos de escravidão e pouco mais de 100 sem escravidão. Sim. Ou seja, é história, né? É uma questão histórica. Né? Os judeus foram perseguidos por 2000 anos, ou até e mais. exatamente, e olha que Mas absurdo e que aí, eu vou fizeram fazer com cota para eles. judeu também, pô? Aí não, né? Veja, não precisou, eles conseguiram, né, se manter. Mas olha o absurdo, ou seja, você persegue, você tem que ter um direito para preservar aquilo. Né? Não, não Não tá. existe nenhum tipo de igualdade. Os Essa ideia de direitos, eles reparação servem histórica às é minorias. totalmente furada também, é totalmente Né? furada. Imagina, como é que você fura uma história? É Por fato quê? histórico, né? Se é fato histórico, você não tem como furar. Você Entendeu? vai dar Então, para alguém do todas as presente uma vezes. reparação histórica de alguém que sofreu abuso no passado? Essa Não, indenização aí não casa. não, todas as vezes em que se permitiu que o capital, sozinho, com total liberdade, pudesse gerenciar, ele se utilizou desse poder em detrimento do outro. Sempre foi assim na história, no mundo. Você tem no Bernardini, eu Egito, estou você ouvindo tem isso no Egito, você tem o isso hino na da União Grécia. Soviética tocando atrás aqui de você. Não. Eu não sou comunista, não sou Você tá falando esquerdista. igual. Não, só que assim, você tem que dar direito para quem tem direito, entendeu? E é muito importante eu ter equilíbrio nas relações. Eu acho que o que falta é equilíbrio nas relações. Se as relações são equilibradas, beleza. Se elas não são equilibradas, eu preciso dar direito a essas pessoas para que haja algum equilíbrio. Ponto. Não é? É a mesma coisa que acontece com o direito do consumidor. Por que eu dou mais direito ao consumidor? Porque ele está em desequilíbrio em relação ao fornecedor. Bastante simples. E essa mesma ideia, essa mesma relação de desequilíbrio ocorre na relação de direito do trabalho. Eu, enquanto funcionário, não tenho a mesma liberdade de negociação com o meu patrão. Eu não tenho. Então, dificilmente eu vou chegar e falar assim, olha, eu quero aumentar o meu salário. Não vai, é raro acontecer, entendeu? Sei lá, acho que 10%, se for muito, tem essa liberdade, ou um pouco mais de liberdade de negociação nas relações de direito do trabalho. A grandíssima massa dos operários, trabalhadores ali do dia a dia, não conseguem ter esse tipo de liberdade. Não conseguem. Por quê? O outro tem o capital. E isso já o coloca, o funcionário, numa situação de desigualdade. É bastante simples. Eu não tenho como discutir com aquele que me dá dinheiro para me sustentar. Eu não consigo discutir porque eu vou perder, eu tenho uma chance muito grande de perder. Traz medo, traz ali uma situação de desequilíbrio. É óbvio. E se eu tenho desequilíbrio, eu não tenho como negociar de forma livre, eu não tenho como expor com transparência a minha vontade, porque a chance de eu receber
um corte, né, uma demissão, é muito grande. E com o desemprego crescente do jeito que está, a diminuição de direitos fundamentais sociais também sendo retirados, com a promessa de emprego, que a gente sabe que não vai acontecer. Então, lá em 2017, eu falei para você, essas reformas todas não vão gerar emprego, vão gerar desemprego, porque isso fomenta a miséria. Né? E foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, por que eu sabia disso? Porque na história, sempre que aconteceu isso, esse foi o resultado. Ponto. Mas eu vi você falar outra coisa aqui. Você falou que o número de empregos só cresceu. Cresceu. Então, a reforma trabalhista não era para gerar emprego? E por que gerou mais desemprego? Não. O número de empregos cresceu. Informais. E o número de desempregados aumentou. Aumentou muito mais. Chegou a recorde. Sim, mas eu não estou entendendo qual que é a relação. A relação é a maior reforma, né, tivemos várias outras depois, né, mas a principal, que foi em 2017, veio exatamente com o lobby de que ela iria gerar mais empregos. E isso não aconteceu. Gerar mais empregos. Mas a flexibilização por si só, mas a flexibilização por si só, de novo, esse tema é maravilhoso, né, Bernardini? A gente pode ficar horas discutindo. Porque ele bate em vários pontos aí que tem a ver com economia, que fogem um pouco do direito. Quem gera riqueza, quem gera emprego, não é o Estado. Não é o Estado nem na forma da Justiça do Trabalho, nem na forma do Procurador do Trabalho, nem na forma de ninguém que trabalha como servidor do Estado. Só tem uma pessoa que gera emprego. É o empresário, que é vilanizado constantemente por profissionais que trabalham nessa área. Não é verdade. Eu acho que quem mais maltrata o empresário é o governo. Não mas eu acho engraçado. Você está jogando o corpo um pouco fora aqui. Não. Eu acho que, sinceramente, um funcionário ele custa muito para a empresa. Isso, sabia? O funcionário ele custa muito para a empresa. Mas você sabe ele que custa muito. Eu acho que você mas tem uma trava o também. Dinheiro não é para ele. Se você concordar comigo, se você concordar comigo, depois de você despachar com o juiz, se o juiz souber que você falou uma coisa dessa, vai ficar ruim para você. Não. Então você não pode concordar comigo. Não é verdade. Você fala, não, Marco, é verdade. Pô, daí como é que vai ser? Você vai despachar com o juiz vai olhar para você, os seus amigos procuradores do trabalho. Porque, juro por Deus, Bianchini, Bernardini, desculpa. É que eu tô pensando em outra coisa. Quando eu olho, por exemplo, eu já entrei no Ministério Público do Trabalho e fui fazer aí uma reunião com o pessoal lá, com o procurador. E eu olhei o gibi falando sobre assédio moral e falando sobre jornada. Olha que interessante. Ela colocou assim, lembra do Uber? Que a gente, do debate, a gente falou do Uber e tal. E você acha que isso é bacana, né? O cara trabalhar como Uber. Pelo amor de Deus, gente. Agora piorou, né? Porque não tem o Uber. Aí tem o entregador de iFood, tudo que é, né? Esses rap, sei lá. E colocar aquele cara empresário. Ele é empreendedor. O cara trabalha de sol a sol numa bicicleta sem direito nenhum, sem nada, sem direitos sociais, nada garantido a nada, não é? E falar assim, não, ele é empreendedor. Eu estou mudando o nome para explorar. É só isso o que fazem. Né? Então, assim, inclusive isso, por exemplo, na Europa, alguns países já reconheceram a relação trabalhista. E nesses países, né, países mais sérios, mais evoluídos, não tão corruptos ou corruptíveis como no Brasil nós temos, essas empresas têm, antes de ter o reconhecimento da relação de trabalho, elas têm aumentado os direitos dessas pessoas, porque sabe que vai dar ruim. Sabe que vai dar ruim. Porque é óbvio. Eu pegar e falar, olha, não, ele tem liberdade, ele pode fazer do jeito que ele quiser, não dou direito nenhum, eu controlo tudo, mas eu falo, não, eu não controlo nada, não é? Eu só mudei a forma de controlar, isso é ridículo, entendeu? Então o cara que entrega, não é entregador de bicicleta, não, ele é empreendedor. Que mundo é esse, entendeu? Nesse século, falar que esse cara é empreendedor. Não, ele é trabalhador, ele acorda cedo, ele vai até a noite. Não tem nada a ver. Uma coisa. Bernardini, imperador do Brasil.
Não, não. A gente extingue o rap, então? Vamos acabar com o rap. Não tem que Vamos acabar. extinguir, mas é aí, Marco, que está a exploração. O que não Ah. pode haver é Você sabe, exploração. você Então, sabia que assim, o Uber vive até eu hoje quero que com o dinheiro cara de do. investidor? Mas Então, eu peraí, quero que o cara do Rup você sabia que o Uber ganhe pra caramba. Eu quero que o cara do Peraí, Uber peraí, não, ganhe não, pra não, mas só um caramba. ponto Mas aqui. assim, Só um sem ponto, só um ponto. explorar. Você sabia que Explorar, o não. Uber e essas empresas novas, elas vivem de dinheiro de investidor até agora, até recentemente? Elas não vivem de lucro. Elas não dão lucro, elas dão prejuízo. A maioria dessas startups de entrega, a maioria delas, para não falar todas, elas dão prejuízo. Então, o dinheiro que o entregador recebe não é dinheiro, inclusive, da operação, uma parte do que seria o custo da operação. Não tem lucro. O Uber começou a ter lucro agora, faz 6 meses. Não, tem lucro. Agora, você Não, não, pegar, eu tô te falando controlar isso. Eu do tô te jeito. falando isso porque o mercado sabe disso. Isso daí é Mas é uma controlar, informação básica do eles, mercado. eles controlam, Marco. Eles controlam. Então, assim, e De olha só novo, que você interessante. está vilanizando. Não tô. É o controle. Existe controle. Então, veja, existe controle, existe desigualdade, eu preciso preservar os direitos dessas pessoas. É bastante simples, entendeu? O Mas que não você pode fala haver é desigualdade a como se fosse algo ruim. exploração. Desigualdade é bom pra caramba, pô. Nossa, Marcos, imagina. Mas, pelo amor de Deus. A E gente é se tudo você igual. então entende. Você é diferente de mim, graças a Deus. Sim, Vamos. sim. Mas veja, exatamente porque não há igualdade é que eu tenho que ter direitos para que haja uma maior paridade, ao menos, para que eu não seja explorado. É aí que entra o Estado. Toda vez, Marcos, é Como história. protetor. Toda vez. Não é como protetor, ele tem que regulamentar de alguma forma, né? Porque toda vez na história em que o Estado não fez nenhuma intervenção, houve exploração. É história, né? É história. Então, eu achar que isso não vai acontecer agora é ridículo, não é? Então, sempre aconteceu. O Estado não faz a intervenção, eu tenho a exploração de um em relação ao Uhum. outro e quase 100% das vezes daquele que tem o capital, daquele que tem o dinheiro. Quando não é ter o dinheiro, é ter o dinheiro e ter a arma, não é? Então ter um poder de fogo. Na história é assim. Então eu tenho que ter a intervenção estatal exatamente para evitar a exploração, que é o que acontece. Então, o cara do Uber trabalha o dia inteiro, feito condenado, não, ele é empreendedor. Né? O cara vai entregar iFood de uma bicicletinha, se mata, trabalha, acorda cedo, vai até a noite. Não, o cara é empreendedor pra caramba. Não, Mas não é se empreendedor, você ele está sendo determinar que explorado. se você Entendeu? Ele está sendo determinar que eles explorado e ele sejam precisa de registrados, direitos. mas Bernardini, se você Veja, não determinar que eles sejam necessariamente. registrados, Não. acabou o core business da empresa. Então, mas não acaba. Sabe por que não acaba? Porque na Europa determinou o registro e não acabou. Não. Não acabou. Não acabou, foi feito agora. Na Alemanha Não, não. reconheceu. Tudo decisão de primeira instância. Não, E não. teve Na lugar na Alemanha. Europa, Não, não. que inclusive não tem Uber, porque Na, proibiram a Euro, entrada do Uber por causa das corporações de taxista lá. na Alemanha Na reconheceu Austrália, tal, já. é tudo decisão de primeira Reconheceu, instância. a Suprema Corte reconheceu. Não, Reconheceu. Né? Então, já tem já o reconhecimento. E veja, todos não os precisa países onde tem isso, a necessariamente. operação do Uber inexiste. Todos Não, os não é países que verdade. ou reconheceram vínculo, ou está, isso em instância, eu E estou falando veja, em última instância. não precisa necessariamente reconhecer o vínculo de trabalho, mas eu tenho que reconhecer que existe subordinação. E essa pessoa tem que ter algum tipo de Não direito. tem E subordinação, Bernardini. O cara entra tem. no carro, ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser. Não é verdade. Não é Sim, verdade. E é a sabe que mais como. pura verdade. Não é verdade. Não é verdade. Ele não faz o que ele quiser. Se ele não cumprir as regras, ele é expulso do negócio. Entendeu? Ele não pode, não é simples assim. Inclusive, hoje a gente fala na Que emprego é subordinação esse que. algorítmica. Mas Entendeu? peraí, que emprego é esse que eu entro a hora que eu quiser, se eu tiver, se eu não tiver ficha criminal suja e uma Vários carteira de empregos. motorista? Que Vários. emprego é esse? Vários. Agora você precisa de algum Sem tipo de entrevista, sem garantia. nada? Não, claro que consegue, não, claro que consegue. Agora, você pegar, falar que esse cara, ele que está sendo explorado, ele é empreendedor? Não, ele não é empreendedor. Ele é um trabalhador. Ele é um trabalhador. Pode ser, e eu acredito, que ele não seja um trabalhador nos moldes da CLT. Né? Então, mudou hoje a relação, a sociedade mudou, as formas de relação se alteraram, se afetaram, mas eu preciso regulamentar.
Né? Então, pode até ser que eu não tenha esse cara como um funcionário, seletista e tal. Beleza, pode até ser. Mas eu pegar, chamar o cara que faz entrega o dia inteiro de bicicleta, de empreendedor, aí tá de brincadeira. Né? Aí tá de Não, Você pode aí chamar não do dá. que você quiser. Aí não dá. Né? Eu só não Exatamente. quero regulamentar e colocar o Estado no meio disso daí, meu. Então, não Só vai, regulamenta, gera só exploração vai, por conta só do vai capital. encarecer mais o serviço. Você pega Não Uber, vai, não. não. É que você é Pego, muito chique, né, Bernardini? não pego. Você tem um carro bom. Marco, não vou falar nada porque quem nunca trabalhou foi você. Que Quem nunca teve absurdo. uma carteira assinada foi você, Marco. Eu tenho Não, desde já os tive, já 14. tive. Eu tenho carteira assinada, mas graças a Deus, eu não gosto de ter o Estado interferindo Mas é na minha vida, né? necessário. É Eu acho necessário. ele Né? terrível. Em todas as medidas ele é terrível. Mas assim, eu vou, assim, para a gente caminhar para o encerramento, eu queria ver se o pessoal queria fazer alguma pergunta. Ó, vou te falar, viu? A galera, seus alunos estão em peso aqui. Os seus também. Seus também. Não, não, tem mais seu aqui e eu vou te falar, a galera tudo gente Tudo boa. esquerdista, vai, fala. Não, eu Ah, ia ah, elogiar, eu ia falar, pessoal, muito gente boa, muito educado. sim. Estou muito feliz com o Mas assim, pessoal que veio. Revi muita gente aqui, pessoal. agora, Tô feliz acho que a galera não em entende, assim, reencontrá-los. o argumento liberal, porque, enfim, eles estão confundindo algumas coisas aqui. Sim, desigualdade é ótimo. K. Bernardini, é sua parente, Bernardini? É, é. Advogada também, minha sobrinha. Advogada. Minha sobrinha, meu sobrinho. A Não, Silvana tá aqui é bom, também, a desigualdade é bom. Kelly, muita O gente. argumento em prol da A desigualdade, Marli. ele é muito simples. Ele é só no sentido de que você não tem, as pessoas não têm que ser iguais e o Estado não tem que igualar as pessoas. Sim, Uber não tem lucro, isso daí é fato. Eu vou postar tudo todos os links aí da nossa discussão, do que eu falei, todos os dados, eu vou postar para vocês também, tá, pessoal? Para vocês saberem a essência e a fonte dos nossos argumentos, que eu acho que são bem legais. E eu acho, sim, Bernardini, para a gente encerrar então, você então é contra a extinção, certo? Totalmente. Totalmente Você é contra. contra a extinção, Na verdade, seria um você não retrocesso. gosta do Uber, não Mais um. gosta do Rappi, você Eu não pede gosto. Rappi, Eu você não gosto. explora Eu aquele gosto. cara da bicicleta, né, meu? Não, eu gosto. Mas eles são empreendedores. Eu ganhar o dinheiro, eu ter o lucro, eu gerenciar e falar que o outro é empreendedor só para eu ficar com o dinheiro e tirar os direitos dele, isso está errado. Que direitos, Bernardinho? Que ele não tem. É essa a questão. E ele deveria ter. Trabalha Porque quando ele quer, não é pega a empreendedor. Ele não bike, é. entrega, faz uma graninha, vai para Não. casa. Não é assim, Marco. Não é assim. Não? A realidade é bem diferente. É bem diferente. Muito diferente. Infelizmente, é muito diferente. Né? E isso precisa realmente da intervenção do Estado, porque eu deixar sem a intervenção, eu gero exploração, que vai desencadear a miséria, que vai desencadear a pobreza, que vai desencadear a violência, ou seja, degringola toda a sociedade. Né? Então, eu não estou falando só da desigualdade ela por si, mas quando eu tenho a desigualdade, que com certeza gera exploração, eu tenho ali o retrocesso de toda a sociedade, não é? Não apenas naquela relação, mas como um todo, a sociedade empobrece. Não é? E o empresário junto com ela. Não é? Então, assim, não é bom para ninguém a exploração. Agora, É que do ser você humano para mim, isso. Né? É do ser durante a humano isso. live você Então pintou precisa muito a ter imagem intervenção. de falta de moderação pelo empresário. Sim. E eu Não, acho de que repente tem um ou então, outro que mas tem a aí que tá. moderação. Agora, Eu acho, Bernardini, a que maioria não tem. lembra que eu falei para você que a maioria dos seus alunos e dos meus alunos nunca se deram aí a oportunidade para ler autores que falam sobre livre mercado, livre iniciativa, um pouco de econometria, um pouco de ciências econômicas, para poder compreender o que vem de ciência econômica na psique dos alunos de direito, principalmente, vem de uma origem marxista. É economia com base em Marx mesmo, no Capital. E eu fico triste com isso, porque eles deixam de enxergar o mundo, porque eu estourei uma bolha, tá? Eu saí da graduação,
estourei a bolha depois do mestrado, e eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente. Tanto que essas coisas que me faziam pular antigamente, acabar com o salário mínimo, nossa, metade dos alunos seus mandaram comentários, nossa, que absurdo, acabar o salário mínimo. Aí eu falei, desigualdade é bom. Todos esses argumentos são salas e salas de debates e de livros que são trabalhados por autores de direita, né? Em think tanks, em ambientes onde a gente compartilha essas informações com base em estatística, com base em estudo. E, assim, o objetivo final, esse é o meu ponto, é o mesmo que o de todos os outros, com todas as outras lives que eu fiz. A gente quer a melhor qualidade de vida para as pessoas, né? A gente quer um desenvolvimento de uma sociedade próspera, a gente quer chegar numa prosperidade para todos, só que os caminhos que a gente elege são diferentes. O meu caminho é de mais liberdade, menos Estado. O seu caminho é de Estado interventor e Estado como ente que vai regular e organizar o mercado. Na minha lógica, isso não funciona. Na sua lógica, isso é essencial. Então, Exatamente. assim, para pontuar para os alunos que às vezes enxergam de uma forma... Eu acho que a binariedade ela é importante, porque no fundo a gente sempre vai trabalhar com essas duas correntes, mais e menos, Estado para cá, Estado para lá. E daí eu não quero colocar ninguém em nenhuma caixinha, porque às vezes o pessoal tem raiva de ser enquadrado como alguém de esquerda. Então vai falar, eu não sou esquerda, sou centro-esquerda, ou sou social-democrata, tanto faz para mim. Mas se você gosta do Estado interferindo na relação humana, deixa eu te dar uma notícia. Você é uma pessoa que tem, sim, um viés socialista de esquerda. Não estou falando para vocês, estou falando mais para os alunos, tá? É a minha visão a respeito do debate. E se você quer menos Estado e mais eficiência, um Estado até insignificante, né, que é a minha visão, eu quero um Estado insignificante. Eu não quero o cara do Ministério Público do Trabalho entrar na minha fazenda e falar que eu promovo o trabalho análogo à escravidão, porque o colchão, ao invés de ter 33 centímetros, ele tem 31 centímetros, onde os trabalhadores lá dormem. Não, Marcos. Isso acontece. Ai, Marcos, não, Marcos. É só para dar uma última canelada. Você precisa ver a realidade. A realidade não é essa. Isso acontece. Chegou no Supremo, inclusive, caso assim. Eles não tinham salada antes das refeições. Isso chegou no Supremo. Enfim, casos como esse aí, que desincentivam muito o empresariado e o empreendedor no Brasil. Mas, para encerrar mesmo, Bernardini, de coração, obrigado pela participação aqui na live. Adorei que a gente bateu em cota, a gente foi para vários outros temas aí que eu acho que são relevantíssimos e tenho certeza que, a gente tem material para muito debate ainda. Com certeza. Eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz da lembrança. Sempre um prazer conversar com você, debater. Isso fomenta, né, a discussão, é ótimo. Rever você, rever muitos alunos, conversar, foi perfeito. Eu agradeço muito a oportunidade, viu? Fantástico. Obrigado e obrigado a todos aí que acompanharam a live até agora. Quarta-feira tem mais, pessoal. Também. Valeu, pessoal. Um grande abraço aí para vocês. Até mais. Tchau, tchau.